Para a gente começar aqui o nosso bate-papo, por que a prisão do ex-presidente Lula é considerada política? Bom, Lula é um prisioneiro político e a gente pode dizer isso basicamente por duas razões. Em primeiro lugar, porque o processo dele é injusto, é repleto de ilegalidades. Em segundo lugar, porque o tratamento conferido a ele é diferente do tratamento conferido aos demais políticos e cidadãos que estariam na mesma situação. Então, em primeiro lugar, por que é um processo repleto de ilegalidades? Desde o primeiro ato, quando ele foi conduzido coercitivamente, sem qualquer previsão legal, que é um sequestro, na verdade, né? Foi sequestrado lá às 6 horas da manhã, levado para a Polícia Federal para prestar depoimento sem conhecer o processo, até o último ato, que foi agora a prisão dele, relâmpago, repassando aí por todos os atos do processo, a investigação, vazamento ilegal de áudio de uma presidenta da República em exercício com ele, a denúncia sem qualquer fundamento com base em convicções, o indeferimento de provas durante o processo, a sentença que condena o sujeito por um crime diferente do que foi imputado a ele na acusação, o acórdão, julgamento da apelação pelo TRF lá de Porto Alegre, TRF4, quando eles julgam a apelação diferente da sentença e diferente da denúncia por uma nova situação, até agora, no julgamento aí do habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, quando se nega de novo, num voto assim, que a gente poderia ficar falando o programa inteiro sobre o voto da ministra Rosa Weber, a incoerência dela, mas é uma situação totalmente de pressão do Supremo Tribunal Federal, que acaba com a presunção de inocência e por fim, cumprimento relâmpago pelo juiz Sérgio Moro, lá de Curitiba, determinando a prisão. Então, repleto de ilegalidades, cheio de ilegalidades, mas não é só isso. Não é só isso. Além da ilegalidade, porque todo mundo fala não tinha prova, foi condenado sem prova, é verdade. Mas é pior do que isso. Porque os demais políticos e demais autoridades, demais cidadãos em situação idêntica a ele, têm um tratamento diferente. É isso que demonstra o processo penal de exceção, a seletividade política. Então, o elemento político está presente nessa, tanto na ilegalidade quanto na seletividade. Diversos políticos foram acusados, contra diversos políticos existem muito mais provas. Existe vídeo, existe extrato bancário, existe mala de dinheiro, existe delação, como tinha essa, e para os outros, não. Para os outros, às vezes, a gente teve agora o caso do Geraldo Alckmin recente, o Ministério Público Federal pede para mandar para eles não, mandam para a Justiça Eleitoral. Então, essa seletividade está presente. Também, exato, né, Fernando? exato, o elemento temporal, né? Passa o julgamento da apelação na frente, passa a execução da pena na frente. O elemento político, a perseguição política é muito clara. Óbvio ali, né? Escrachada aí para todo o Brasil. Ninguém perdendo até a vergonha, perderam a vergonha na cara. Hoje em dia é escrachado mesmo. E, Fernando, imputar crime comum ao prisioneiro político é uma característica do estado de exceção, na sua opinião? Olha, o ex-presidente Lula, acho que ele captou muito bem a essência dessa perseguição quando ele disse que ele não era um ser humano, mas uma ideia. E é verdade. A perseguição direcionada ao Lula não é a perseguição somente a um cidadão, a um ser humano, a uma pessoa física. É a tudo o que ele simboliza, é a tudo o que ele representa. A gente poderia ficar falando aqui por horas sobre o estado de exceção na contemporaneidade. Sugiro a todos que assistam a entrevista do Juca Kfouri aqui na TVT com o Pedro Serrano. Pedro Serrano explicou exatamente como é que funciona esse estado de exceção na contemporaneidade. Mas basicamente é muito simples. O autoritarismo no século XX, o autoritarismo tradicional, né? Aquele estado de exceção tradicional, nazismo, fascismo, bonapartismo, até antes, caracterizam pela força do poder executivo que suspende os direitos e passa a governar com atos de exceção. O governo muito forte. No século XXI, esse estado de exceção se revela por medidas de exceção. É um sistema de justiça que frauda a Constituição. Então não temos um governo de exceção forte, temos um sistema de justiça que esvazia de sentido a Constituição Federal e passa a aplicar medidas de exceção. E o processo penal de exceção é a face mais cruel dessas medidas de exceção. Então, pega-se um inimigo, né? Pode ser tanto o inimigo do poder econômico explícito, que sempre foi pobre, o poder econômico sempre criminalizou o pobre. Mas agora também estende-se essa exceção para o representante do pobre. Então, na verdade, o que o ex-presidente Lula está vivendo é o mesmo processo penal que sempre foi. Para o negro da periferia, jovem, essa minoria sempre teve essa porrada do Estado. Então, ao invés da gente universalizar os direitos humanos, ao invés da gente universalizar os direitos fundamentais, não. A gente se
propõe a universalizar a porrada, que nunca é universalizada, na verdade. Ela é sempre direcionada, é sempre seletiva. Só que essa seletividade que era para o pobre só, hoje em dia está sendo direcionada para o representante desse pobre. Então, o representante dessa camada mais baixa da população, para essa camada inferior, para os excluídos. Então, é por isso que o processo penal de exceção se revela como fraude. Ele só tem a maquiagem de processo, no fundo é uma perseguição política e autoritária contra o inimigo. Fernando, você acredita que talvez se as ADCs tivessem sido pautadas anterior ao julgamento do habeas corpus, o cenário hoje seria diferente? Porque muito se falou, né, dessas ações declaratórias. Acredito. O que houve, na verdade, né? Houve um golpe no Supremo Tribunal Federal em 2 atos. Primeiro ato, do ministro Fachin. O julgamento deveria ter sido realizado pela turma. Não tinha razão para ir para o plenário. O erro começou Isso. Se fosse pela turma, a ordem seria deferida. Tinha ganho habeas corpus. Por quê? Porque na turma prevalece o entendimento de que a presunção de inocência vale. Esse foi o primeiro golpe. Tirou da turma, jogou no plenário. O segundo golpe foi da presidenta, da ministra Carmen Lúcia. Ela passou o habeas corpus na frente da ADC. Para quê? Para pressionar a ministra Rosa Weber. Então, a ministra Rosa Weber sofreu pressão da mídia, da Rede Globo, bateu lá na porta dela, fez pressão, dos militares, em geral, fez pressão, e todo esse aparato do poder neoliberal, do poder econômico, estava pressionando a ministra Rosa Weber. E o voto dela, a gente nem precisa dizer nada, é só aquele resumo, né? Ela diz em síntese, eu tenho um entendimento, mas vou votar contrariamente ao meu entendimento para respeitar uma maioria. Que isso é a maioria porque eu estou votando diferente. Ou seja, é a contradição em si mesmo. Carece de qualquer elemento lógico, mas tem toda essa maquiagem, né, de legalidade para ocultar mesmo esse golpe, para ocultar mesmo essa perseguição ao inimigo. Perfeito. Bom, Fernando, agradeço mais uma vez sua participação aqui no seu jornal e os seus esclarecimentos. Sempre um prazer, contem comigo.